Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estarmos juntos mais um dia. Hoje, dia 30 de abril, segunda semana da Páscoa, quarta-feira, nesse caminho com Jesus ressuscitado, caminhando, alimentando, nos encorajando todos os dias a não termos medo, porque o Espírito Santo fala em nós e através de nós. Iniciamos com o hino da liturgia das horas, esse dia das laudes, bendizendo, glorificando a Deus, esse hino, a ressurreição. Desdobra-se no céu a rutilante aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o Rei, descido à região da morte, aqueles que o esperavam, conduz a nova sorte. Por sob a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor ingente, ressuscitou, exclama o anjo refulgente. Jesus, perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte, ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. O refrão do Salmo de hoje. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O infeliz aqui é todo aquele que padece, aquele que sofre, aquele que é injustiçado, aquele que clama por justiça, aquele que está doente, aquele que está enfermo, aquele que está amargurado e abatido. E com certeza o Senhor ouve. Muitas vezes é preciso gritar mesmo com Deus, colocar para fora, expressar em todo o nosso sentimento a nossa dor, o nosso sofrimento e da mesma forma também o nosso louvor, o nosso agradecimento, porque mesmo diante da dificuldade, louvar, agradecer ao Senhor, porque mesmo assim o Senhor está conosco. Tenha certeza, quando você pede com fé, quando você grita, o Senhor te escuta. Evangelho de hoje, tirado do evangelista São João. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste as suas ações, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Buscar a luz que vem de Deus. Buscar as coisas do alto. Jesus nos diz que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. É preciso buscar a força e a graça de Deus, a luz de Deus, buscar a força que nos impulsiona e que nos anima. É preciso crer, acreditar no Filho unigênito de Deus, para que não morra e com certeza não morrerá todo aquele que crer no Senhor. E é isso que nós temos que buscar todos os dias, meus irmãos e minhas irmãs, nos aproximarmos da luz. Aproximar da luz é estar próximo de Jesus, é pedir a ação do Espírito Santo, é ter o coração voltado para o alto, ter um coração voltado para Deus.
Nós precisamos buscar isso todos os dias, porque muitas vezes somos tentados ao pecado, somos levados ao pecado. E é por isso que é importante estarmos firmes, estarmos decididos diante dessas situações. Como Jesus é a luz do mundo, como Jesus é aquele que nos impulsiona, nós temos que pedir essa graça ao Senhor também, de sermos luz para aqueles que estão nas trevas. Sabemos, como diz o texto aqui, quem pratica o mal odeia a luz. E muitas vezes, falando em luz, é falar às escondidas. Todo pecado, todo erro, ele é feito às escondidas. Ele é feito como no escuro, quando ninguém enxerga. O pecado vai minando o nosso coração, como alguém que defrauda alguém, que rouba alguém. Quantas notícias que temos de roubos milionários, desvios, no governo, desvio em empresas, desvio daqui, porque algo feito aos pouquinhos, não é verdade? Na escuridão, um desvio pequeno daqui, vai se desviando, vai para longe, e quando se vê, o rombo é grande. É assim que acontece com o nosso coração. É assim que acontece com aqueles que vivem nas trevas, aqueles que semeiam a discórdia, que semeiam o desamor, que só xingam, que só reclamam, aqueles que guardam mágoas e ressentimentos no coração. É por isso que o Padre Léo procurou trabalhar muito em seus livros, nas suas pregações, a cura interior, a cura do coração, porque um problema não resolvido em nosso passado, na nossa história, afeta hoje nossos relacionamentos, afeta a nossa vida. Quantos pecados que nós cometemos, quantas manias, costumes ruins, negativos que nós temos, fruto de traumas, de ressentimentos do nosso passado. Por isso que é importante estar próximo de Jesus. Por isso que é importante pedir na oração: Jesus, venha me visitar, Jesus. Visita o meu coração, visita a minha história, visita o meu passado, Jesus. Eu quero ser um homem novo. E é importante rezarmos sempre pela nossa cura interior. Muitas vezes nos preocupamos tanto com a saúde física, não é verdade? A cura física, a cura disso, daquilo. E a gente tem que se cuidar porque é essencial, saúde, o cuidado, mas temos que nos preocupar muito mais com o nosso coração e que ele tem pouca atenção. E quando falo coração, a nossa história. É preciso olharmos para a nossa história, rezarmos a nossa história. Como eu falava na semana passada já, oração silenciosa. Os 5 minutinhos, os 10 minutos, a 1 hora, quanto tempo sei que você chega para o seu trabalho e voltar para o trabalho, um pouco de silêncio. Faça a experiência do silêncio. Se desligue um pouco. Faça silêncio. Ouça a voz de Jesus. Vai rememorando o seu dia, a sua história, e vai apresentando para Jesus aquilo que você viveu de bom e de ruim, ele rezando, pedindo a cura do coração, pedindo a graça de Deus que nos fecunde cada vez e cada dia mais. Nós não podemos desistir. Diante do pecado, temos que resistir ao pecado. Se você tem percebido em você que você todos os dias comete o mesmo erro, ou você fala demais, acaba brigando, xingando, ou fica nervoso, ou está ansioso, muitas vezes as pessoas trabalham a ansiedade com remédios. Você já experimentou rezar? Você já experimentou pedir que a luz do Espírito Santo ilumine e vá na raiz da tua ansiedade? Volta na tua história com Jesus, na oração. Volta lá e vai pedir: Senhor, onde está a raiz de tudo isso? Me ajude, Jesus. Jesus, eu quero curar essa minha ansiedade, curar essa raiz da minha tristeza. Quantas pessoas tristes que não conseguem se livrar da tristeza, não conseguem se livrar do pessimismo. Precisamos rezar. Reza a sua tristeza, reza o seu pessimismo. A Maria deve sempre ver defeito nas coisas, não elogiar ninguém, não conseguir elogiar, não conseguir abraçar. Temos que rezar. Tudo isso está enraizado na nossa história e só Jesus pode ir lá e arrancar pela raiz. Peçamos ao Senhor essa graça. Se coloque diante de Jesus e peça: Senhor, cura-me. Quando você for comungar, quando voltar para o banco, vai rezando na fila da comunhão. Às vezes as pessoas vão tão distraídas na fila da comunhão, já vai rezando, se concentra, olhe para frente e vai rezando, e vai pedindo: Senhor, vai me curando. Estou indo me encontrar contigo agora, Jesus, na Eucaristia, vou te comungar agora, vou me alimentar do teu corpo, do teu sangue. Jesus, eu peço, cura o meu coração, cura a minha vida, a dificuldade que eu vivi essa semana,
os meus pecados. Jesus, vem sarar, vem curar, me curar, libertar dos meus traumas, das minhas dores, das minhas angústias. É preciso rezar, não podemos perder tempo. Reze pela cura do seu coração, pela cura da sua história. Todos nós temos feridas abertas e que precisamos pedir para que Jesus feche essas feridas, para que Jesus nos cure, para que Jesus coloque o bálsamo do seu amor, toque e vá sarando as feridas que sangram em nós. Façamos essa experiência, não percamos tempo. Rezemos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Apresente seu pedido, a sua necessidade, nos envie seu pedido, deixe na descrição do vídeo o seu pedido, a sua intenção, a sua palavra de conforto, de ânimo, para quem vai rezar conosco mais tarde, vai meditar o Evangelho mais tarde. Não percamos tempo. Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. E convido você, jovem, a vir fazer uma experiência vocacional em Betânia, dar um ano de sua vida ao serviço dos filhos e filhas de Betânia, homens e mulheres que estão aqui em Betânia se restaurando da dependência do álcool, das drogas, da libertação também dos remédios que aprisionam e escravizam. Manda um e-mail para o vocacional@betania.com.br. Que Deus te abençoe, traga paz, alegria e saúde nesse dia. Firmes na fé. Que o Senhor te fortaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.